Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui no meu canal Irmandade Literária. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho esse canal onde eu falo sobre literatura, tá? Quero agradecer aqui, agradeço aos novos inscritos aqui no canal. Neste momento eu estou com 448 inscritos, mas no último vídeo eu estava com 449, então às vezes o YouTube tira a sua inscrição, às vezes a pessoa também não gostou do conteúdo, mas faz parte, tá? Para você que quer ser fiel aqui ao canal, a sua participação é muito importante, a sua inscrição é importante, o seu joinha aqui embaixo é importante. Você também deixou um comentário aqui embaixo, o que você está achando, qual é a sua opinião sobre os conteúdos do canal, é muito relevante. Você está ajudando o canal a ter engajamento, a crescer. Dessa maneira, o YouTube entende que o meu canal tem relevância e outras pessoas têm conhecimento aqui do meu canal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao projeto. Difícil, né? Como eu já falei várias vezes, mas é muito necessário, né? Eu estou fazendo um projeto aqui sobre o campo de concentração de mulheres, Ravensbrück. É um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida. Não é um livro fácil. É um livro que eu acredito que se você não ser uma pessoa melhor depois que você ler isso aqui, não sei. Né? É difícil de dizer que pessoas tiveram coragem de fazer coisa tão escabrosa, tão horrenda, como pessoas poderiam ser tão anátema, tão malditas, como se acharam o direito de dizer quem deve viver, quem deve morrer, e que você tem um sangue diferente do meu. Enfim, o nome desse eu estou no 8º capítulo, né? Eu estou fazendo um canal aqui de todos os capítulos, que chama-se, em inglês, Burbank, ou se pode abrasileirar, ou Benerburgo. Você vai entender do andamento do vídeo. Eu falo, peraí só porque eu tenho que beber um pouco de água para poder falar desse capítulo, porque é um capítulo muito forte. E com certeza vai me faltar até voz, que me faltou assim, enfim. Gente, eu falo pra você, eu acabei de... enfim. Neste 8º capítulo aqui, eu vou tentar me conter porque é difícil. Aqui os nazistas, né, esses filhos de chocadeira, eles tentam bolar uma maneira de como matar, neutralizar essas pessoas que eles se acham que vão gastar dinheiro, que é muito para os cofres públicos, ou então pessoas que eles se acham que não devem viver, como os antissociais, como as prostitutas, como as pessoas que tinham as prostitutas que estavam com doenças de sífilis, gonorreia, etc. Pessoas que tinham problemas mentais, que eles entendiam que não deviam existir, e que a raça melhor que seria a deles. Então eles estão querendo criar uma imagem de como matar essas pessoas, lembrando que não foi só judeus que foram mortos aqui, né? Testemunhas de Jeová, polonesas, austríacas, alemãs, comunistas, etc, etc. Então, de uma maneira de não assustar as pessoas, de não assustar a sociedade, principalmente a Europa naquela época, que neste tempo, infelizmente, fez uma vista grossa, sabendo perfeitamente o que Hitler estava fazendo, o que Himmler estava fazendo, entre todos eles. Então, qual que é a maneira mais fácil de fazer isso? Vamos gasear essas pessoas, né? Então, ali em Ravensbrück, tinha Olga Benário, tinha todas as mulheres que estavam ali passando um perrengue danado, quando os espancamentos, as bofetadas na cara eram coisa cotidiana, escassez de comida. As testemunhas de Jeová aqui eram as que eram mais judiadas, porque é dito aqui neste capítulo que foram ofertados para elas a liberdade desde que elas negassem a fé. De 1000, aqui fala, de 1000 que fizeram essa proposta, apenas 5 de 1000, 5 aceitaram renegar a fé, né? As outras ficaram ali. E muitos foram chicoteadas, eram entre 25 a 50 chicoteadas, né? Chibatada, enfim.
que é a maneira que vocês podem imaginar, os maus tratos, doença de pele, tuberculose, enfim. Então eu estava querendo criar uma maneira que não assustasse, que ficasse em discreto. Eu vou tentar ler, eu não sei se eu vou conseguir ler isso aqui, porque para mim é indigesto, sabe? Não é uma coisa fácil de ser lida aqui. Tem algumas partes aqui que eu me coloquei para ler. E peraí, gente, eu tô no outro lugar, perdão aqui. É para frente, desculpa, aqui. Sabe, não sei se eu vou conseguir ler, gente, de verdade. É muito forte isso aqui. É muito perverso, é muito... Enfim. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar. Então eu estava conseguindo uma maneira de gasear essas mulheres, de extinguir essas mulheres. E, enfim. Depois de feito todos aqueles experimentos, todas aquelas coisas, então Himmler, né, e toda ali a sua gente asquerosa, reuniram, pegar essas prisioneiras ali, essas mulheres que tivessem em situações mais difíceis, que para eles não serviriam mais nada. Então, as mulheres jovens ou velhas, da sua idade, que estivessem com doenças, que estivessem mancando, essas mulheres seriam ditas para elas que elas iam para um hospital, que elas iam ser tratadas, tal. Essa é uma das cenas mais difíceis deste livro, que é chegado ali em Ravensbrück um monte de caminhão. E essas mulheres, algumas delas precisaram de ajuda até de outras prisioneiras para ir até esse caminhão, para se levar para esse caminhão, que é onde elas seriam tratadas. E algumas delas estavam dando de begalas, não conseguiam nem andar até lá, doentes, né, já não se viam mais. E as prisioneiras que levavam essas mulheres para esses caminhões, pelos próprios caminhoneiros ali, elas tomavam tapas na cara, enfim. E tem umas da cena aqui desse caminhão, dessa cena, que na carroceria do caminhão, muitas davam adeus para outras amigas, sabendo que, na verdade, elas não iriam para nenhum tratamento. Todas elas não sabiam que seriam mortas, né? E eu estou me adiantando algumas partes, gente, porque essa aqui é a parte mais, digamos assim, fácil de falar. Se é que tem alguma coisa para falar aqui. E então, nessa parte, elas se despedindo, sabendo que elas iam ser mortas, não sabia como, mas no intuito que, não, vocês vão lhe fazer um tratamento, nós vamos ajudar vocês, tal. E é descoberto que elas iam para uma cidade chamada Berbon, que era uma cidade que era, na verdade, um manicômio, onde viviam as pessoas doentes mentais. E elas colocadas dentro de uma câmara, um lugar fechado, que todas elas em série, supostamente, ali tinha muitos chuveiros, quer dizer, tomar banho. Então ali, elas eram revistadas, eram ficar postas ao ridículo, nuas em frente uma das outras, eram confiscadas suas roupas, seus pertences pessoais, e elas eram colocadas ali dentro, né? E elas pensando que ali tinha um chuveiro que elas iam tomar banho, mas na verdade saía o gás. E todas elas eram mortas. Aqui tem relato das pessoas, né, dos mandantes, das pessoas que faziam isso, dos enfermeiros que estavam lá, os médicos que estavam lá, quando eles foram julgados, que do lado das pessoas que já eram mortas, tinha um crematório. Então as pessoas já pegavam as pessoas mortas, já colocavam no crematório. E aí, a crueldade desses nazistas era tão grande que, assim, eles fizeram eles não tinham nem respeito pelos restos mortais das pessoas. Então era avisado para as famílias, nessa época era tudo por carta, né, que se eles quisessem ter acesso à cinza ou restos mortais de seus parentes, eles teriam que pagar. E aí o mais cruel, que depois que essas mulheres foram mortas ali, as próprias prisioneiras que estavam vivas, que estavam lá em Ravensbrück, elas eram obrigadas a datilografar e escrever para os parentes que elas morreram, algumas de ataques do coração, que de problema de alguma doença contagiosa. Então,
eles obrigavam as outras prisioneiras a escrever carta para os parentes que queriam saber notícia dela, de por que não tinha mais carta, e descobriam por que elas estavam mortas por causa disso, né? Então eles mentiam, falavam que na verdade elas foram gaseadas, elas foram mortas, depois de todo, enfim, essa história que vocês já sabem. Elas mentiram, as prisioneiras eram obrigadas a mentir sobre o final das companheiras de cela. E aí as coisas só vai assim piorando. E aqui é falado, por exemplo, da crueldade, por exemplo, de Himmler e de Meneck. Meneck foi um dos médicos psiquiatras que é citado ele aqui ainda, né? Da crueldade com que ele escrevia os atestados, com que ele escrevia os relatórios para mandar matar essas prisioneiras. Ele teve um filho. E a maneira com que ele falava com a mulher, e o filho que estava nascendo, e o que ele comia, era uma coisa assim, gente, é sério isso? Você acha que às vezes é uma forçação de barra? Mas não é, sabe? O que é relatado aqui, do que esses caras faziam, era ordinário. Himmler, por exemplo, que ele também teve um filho com uma amante, e ele arrumava um jeito, tipo assim, ao mesmo tempo que ele ia lá ver o filho que tinha com a amante, ele tinha um compromisso para assinar os detalhes da execução das prisioneiras. Então ele usava o útil e o agradável. Ao mesmo tempo que ele estava lá cuidando da mulher, dos filhos, da amante, dos filhos, ele estava lá mandando, assinando papéis para fazer isso. Sabe? É tenebroso, sabe? Não dá para assim para entender assim o nível da crueldade, sabe, desses povos. Eu vou tentar ler aqui uma parte que enfim, eu não sei se eu vou conseguir ler isso aqui tudo, porque eu leio, eu vou grifando aqui, mas depois você não faz ideia, gente, o que é isso aqui, sabe? Não faz ideia. O tamanho da repercussão disso aqui é uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi. Mas isso aqui eu vou ler mais depois, que eu tenho umas partes que eu vou ler isso aqui mais no final. Aqui, ó. Página 207. Ao contrário da visita de Himmler ao campo em janeiro, a reunião seguinte com Hegel foi registrada em seu diário. Uma nota de 7 de fevereiro de 1942 confirma: visita RFSS Himmler ao professor de Krisner. O professor Max de Krisner era eminente e psiquiatra da T4. A nota curiosa por 2 motivos. Primeiro, não informa o local da reunião, algo incomum. Como Ravensbrück não aparece. Ela pode ser anunciada ao trem especial de Himmler, que ele usava para locomover naquela época. Porém, o mais provável é que tinha sido em Hoppenshow, a clínica médica da SS. Karl tinha concordado em fazer o parto do bebê da amante de Himmler. Estava para dar à luz a qualquer momento. Portanto, é possível que Himmler, mais uma vez, tenha combinado a questão do extermínio com a viagem para ver a amante. Então, quando ele estava lá se preocupando em ver a amante, ver o filho, ele já estava lá assinando, né? A caminho de ver a amante, assinar o extermínio, fazendo a execução. E que o médico era um cara calmo, tranquilo. O assunto da pauta era as testemunhas de Jeová. Também é curioso, certamente, que Hegel tinha reclamação contra as religiosas. Sempre tinham, mas a surpreendente, que 3 dias depois do transporte do casamento de 4 de fevereiro, as testemunhas de Jeová fosse prioridade para Himmler e ao mesmo tempo para Hegel, se for porque envolver Max Christine. O austríaco de Christine era da eutanásia nazista, fazia a eutanásia nazista. Provavelmente o principal mentor médico por trás dos gaseamentos da T4.
Meneque disse ao ser julgado de que Krishna estava presente quando os médicos da T4 se reuniram em 1940 para deliberar sobre o plano da eutanásia. Ele também circulava nos altos ciclos nazistas, principalmente de Heinrich Himmler. Desculpa pelo meu alemão. Fique à vontade para me corrigir. Então aqui você via que a audácia desses caras, enquanto o cara estava se preparando para ver a amante, ao mesmo no trem, né, no caminho para ver a amante, que o filho ia nascer, ele estava assinando, decretando a morte das pessoas nos campos de concentração. Página 208. Portanto, Himmler e de Krishna devem ter ficado satisfeitos por não ter vazado informação alguma sobre a operação de Ravensbrück. Os líderes da igreja haviam feito vistas grossas ao povo de Rosenberg. Não repararam nos caminhões que deixaram no campo. Como Gego informou, ninguém, certamente tampouco as prisioneiras, sabia onde iam os caminhões. O segredo em torno dos primeiros gaseamentos em massa em mulheres perpetrado pelos nazistas tinham sido bem guardados, exceto pelo fato de que os três tinham sido reunidos na própria Ravensbrück. O segredo começava a ser descoberto. E aqui tem uma parte peraí. Dá até calor. Aqui. De mulheres, desse período que eles pegaram, de mulheres que foram para a Gazenda, foram mais de 1.600 mulheres. Tá? O método desses caras, então tipo assim, e às vezes, eles não era só as pessoas, mulheres que estavam com tuberculose, as mais velhas, que não já prestavam para fazer o serviço que eles queriam. Pessoas sãs também. Então, as testemunhas de Jeová, as judias, principalmente as judias, aqui não faziam o que eles queriam, né? Ou simplesmente por crueldade, porque eles entendiam que aquelas pessoas não deveriam existir. Porque o sangue... Conta o relato da mulher aqui, de como o irmão de uma das mulheres que teve um caso, né, com... Ela era judia, ela teve um caso com um policial alemão, e ela foi presa, né, condenada por ter contaminado o sangue alemão, e ela foi gaseada. Conta a história também de uma mulher que a mãe não sabia, né, que ela tinha sido prostituta, e como os nazistas odiavam as prostitutas, ela também foi gaseada, também foi morta também. A mãe não sabia dessa história. Então, assim, o nível de crueldade que eles faziam com essas pessoas, que eles entendiam que eram os antissociais, as pessoas que sujavam e contaminavam o sangue alemão, era difícil. E aqui, de uma das partes aqui também, nesse capítulo aqui que sabe que essa parte eu não vou falar porque é muito pesada, como Olga Benário foi morta, né? É dito aqui também que depois a mãe de Olga Benário e seu irmão também foram deportados e foram mortos em Auschwitz. E tem um testemunho de uma pessoa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Página 215. O número incontável de pessoas, parentes comunistas, católicos, testemunhos de Jeová, prostitutas e marginais, judias e não judias detidas em toda a Alemanha também receberam cartas com notícias da morte de um querido junto às urnas repletas de cinzas falsas. A família de Rosa Merzer foi informada que ela morrera de câncer no útero. Então, tipo assim, além de nos respeitarem, pedirem dinheiro, se vocês quiserem ter as cinzas da pessoa que morreu,
eles mandavam cinzas falsas. E se caso no prazo de 10 dias as pessoas eles não recebessem esse dinheiro, a cinza era simplesmente descartada. Tem uma parte aqui. Maria soube por Berta Teser que Olga estava na lista e foi avisada, mas ela não tinha adivinhado. Quando encontrei Olga 10 minutos depois, ela sabia que estava acontecendo. Ela estava calma, tentou me tranquilizar, falou de Luiz Carlos, do partido de Anitta, tentei convencê-lo de que não iria morrer, de que encontraria Carlos e Anitta novamente. Por fim, compreendi que era uma mulher, compreendi que era melhor me militar ao ouvir o que ela tinha a me dizer. Tive de prometer-me que tomaria conta de Anitta. Ela levou consigo uma pequena foto da menina. Tem uma parte dela aqui, das últimas cartas, né, de Olga. A carta para Leocádia, sua sogra, e para a irmã de Preste, Lígia, começa com agradecimentos pelo telegrama, com votos de felicidade pelo aniversário que chegou em 14 de fevereiro. Então Olga revela seu desespero enquanto levanta de novo a questão de sua imigração. Tinha que saber que todas as imigrações estavam então suspensa, mas implora: quanto à minha imigração, não deixe pedra sobre pedra, porque sei que outros exemplos a respeito da situação ainda é possível. Pede-lhe que repasse a carta inclusa a Luiz Carlos. Seria a sua última. Meu querido Carly, acabei de receber sua carta em 12 de outubro. Admiro como você está progredindo no alemão. Fico realmente sensibilizada com seus esforços. Recentemente, nossa correspondência ficou de novo prejudicada e também não tive a possibilidade de escrever. Mas ambos sabemos da nossa relação. Não se abate com dificuldades externas. No momento, tenho prazer pelo fato de dias serem mais longos, esperando que o inverno termine logo. Você pode ter certeza de que jamais janeiro e fevereiro foram tão compridos como os atuais. Deve estar um calor de rachar onde você se encontra agora. Você está muito magro? E quanto aos cabelos grisalhos? O que você está lendo? As cartas são os únicos momentos felizes para mim. Só que elas têm chegado cada vez menos nos últimos meses. Leio e releio a descrição do terceiro aniversário de Anitta, em 27 de novembro. Estranho, no entanto, que nos meus sonhos ela teima em parecer como um bebê que conheci, e não como a garotona que está crescendo no México. Tenhamos tantas coisas para debater sobre o modo que a criamos. Como sempre, abraço de todo o meu amor e com todo o meu amor, com todo o meu coração. Sua Olga. Então, essa última carta de Olga, e sabendo que ali era a última carta que ela estaria sendo mortas, e como as coisas iam recorrer para frente. Tem uma parte aqui também, aqui, que é uns livros que eu consegui achar aqui, que eu tenho aqui, que é raro de achar, que se fala sobre Treblinka, que é mencionado aqui também. Quem poderia ser solucionado o ministério de
Herber, diretor do Centro Morticídio de Berbung, na época dos gaseamentos. Herber devia ter sido julgado em 1948, mas se suicidou antes do processo começar. Sabia que seria condenado à morte depois de trabalhar em Berbung. Ele foi o primeiro comandante de Treblinka, campo de morte dos judeus no leste polonês. Então aqui é relatado, né, todas as pessoas que estavam no meio de toda aquele genocídio, aquele mordicídio, pessoas, mulheres que pensavam que ia para um hospital, que ia ter uma ajuda, na verdade, estava direto para a morte, né? Essa parte do livro, que elas estão ali no caminhão, elas são jogadas no caminhão e dando tchau para as outras amigas ali. Nossa, mano do céu. Não é fácil. Eu não consigo nem ler mais isso aqui, sabe? Não dá mais pra mim, eu sei lá, não sei se eu vou conseguir terminar de ler esse livro. Já são 220 páginas, 8 capítulos e cada uma mais tenebrosa do que você possa imaginar, é mais horrível do que a outra. É uma das coisas mais... Aí eu fico imaginando que se isso aqui já é difícil, né? E eu consegui, não peguei novo, porque tá um horror da cara, né? Eu consegui pegar aqui esse Holocausto aqui, de capa dura. Esse aqui eu peguei seminovo da Amazon. As letras aqui até realmente, a fonte é mais ou menos. Aí eu fico, mano, se Ravensbrück é desse jeito, imagina isso aqui. Nossa, Senhor da Glória. Não, o nível de crueldade é uma das coisas mais difíceis, mas eu acho que, de verdade, quando você fica reclamando da vida e que tá tudo ruim, quando você lê isso aqui, é penoso. Sinceramente, eu não acredito, velho. Eu não acredito que... E você vê que aqui é relatado também alguns casos que algumas documentação, os formulários das mulheres que foram mortas, elas foram queimadas, foram dilaceradas. Então, eles não apenas mataram, também arquivaram. Há muita coisa encoberta. Tinha umas coisas aqui também que a Rússia sabia, né, que não passava certas informações, porque ali, depois que os nazistas foram, né, destruídos, né, os nazistas foram acabados, a Rússia teve acesso a algumas coisas, né? Enfim, algumas coisas ali... Deixa eu ver se eu consigo ler mais alguma coisa aqui. Eu acho que é por aqui mesmo, não tem mais... Acho que depois disso aqui, eu acho que não... Os últimos momentos dessas mulheres aqui, né, a escassez de fome, a escassez de comida, as torturas psicológicas, os deboches, os médicos, o que esses médicos faziam com essas mulheres, né, os experimentos, a tal da eutanásia, inclusive que até com o próprio povo alemão, que é relatado aqui, mais de 80 alemães aqui neste caso que foi relatado também, não só alemães também que eram contra os agentes, aqui nesse conto fala que mais de 80 mil foram mortos, né? E o comboio desses caminhões que levavam essas mulheres de Ravensbrück até Bernburg é dolorosa. E aí tem uma parte aqui nesse livro, além de respeitar os restos mortais dessas mulheres, essas mulheres de despida era confiscado e colocavam os restos dessas roupas, os pertences das mulheres, tudo na carroceria desses caminhões. E esses caminhões voltavam para Ravensbrück. E as prisioneiras que viam os restos, os pertences dessas prisioneiras que foram para lá, foram mortas, elas sabiam que elas estavam mortas, né? Ela via através dos pertences. Da amiga que teve a ajudar, que estava de bengala, que teve a ajudar a entrar no caminhão, que foi estapeado por um dos caminhoneiros ali, né? Por causa da bengala, por causa do óculos. Ela sabia que a amiga não estava mais conhecida por causa dos pertences, das bengalas, dos óculos, das roupas, dos pertences dela. Foram tirados tudo, né? Foram tirados o seu direito de viver, foi tirada as suas roupas, os seus pertences, a sua vida, de uma maneira mais escabrosa que vocês possam imaginar. Isso aqui eu falo, é difícil, mas a gente tem que... Eu fico imaginando, eu já li 220 páginas,
É um livro de 942 páginas. Então você imagina o que tem mais para vir aqui, né? Imagina o que tem aqui, né? O Holocausto. Então, se esse livro tiver aí na sua estante parado, você ganha de presente, faz que eu acho que você não vai conseguir ler de uma pancada só, porque é difícil, é muita informação, é muito nome. E eu tô deixando coisas aqui, tô pegando o que dá para pegar, sabe, pra você ler. E pensa direitinho, sabe, sobre isso aqui, porque é difícil, sabe, de verdade. Eu não consigo entender o que esses... não há motivo para tanta crueldade, não há motivo para tanta perversidade. Não há. Sério. Isso aqui é uma das coisas mais horrendas que você já imagina, sabe? Detalhe, uma das mulheres aqui, por exemplo, que conseguiu salvar o marido e os filhos, que conseguiram fugir para outro país, depois que o marido e os filhos conseguem voltar para vir depois da guerra, que acabou e tudo, e descobre como a mulher foi morta também. Umas coisas assim, sabe? Difícil, gente, sabe? O livro é muito detalhado, sabe? Ele é muito preciso. Você vai tentando, assim, digerir, enfim. Bom, tá aqui. Esse aqui foi o 8º capítulo de Ravensbrück, tá? Você pode chamar ele de Berneburgo ou Berban. É o 8º capítulo, que é onde fala ali, onde essas mulheres de Ravensbrück foram levadas. Tá aqui o 8º capítulo. Mais uma vez eu quero agradecer vocês aqui, aos 448 inscritos aqui no canal. Sua inscrição é muito importante, relevante aqui para o canal. O seu joinha, os seus comentários, isso dá engajamento, eu agradeço bastante, tá bom? Lembrando aqui, quando o canal ele fizer 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Corto Marcarte Stella Maris, tá? É um livro novinho, lacradinho, bonitinho, eu vou entregar para qualquer parte do Brasil, tá bom? E é isso, gente. Tá aqui, é um livraço, não só no tamanho, um livraço, mas eu não falo assim, não com satisfação, mas um livro que te mostra uma realidade, que eu já disse. Se você acha que você já viu sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os campos de concentração nazistas, você está muito enganado. Aqui vai te revelar muita coisa que você já viu, que você esquece de série. Aqui tem muito detalhado, aqui tem testemunhas de pessoas que conseguiram se sobreviver e aguentar Ravensbrück, pessoas que ficaram mais de 20 anos nesses campos de concentração. Os relatos dessas pessoas que participaram desse genocídio, quando elas foram para julgamento, né? Mais algumas delas foram tão covardes que elas se suicidaram, né? Não aguentou, na verdade. Ela teve que correr, né? E é um livro muito revelador, é um livro muito forte, mas ele é necessário, de verdade mesmo, tá? Então tá aqui, meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.